Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também te peço para que deixe o seu like neste vídeo, para que faça um comentário e compartilhe este vídeo com mais pessoas. E assim você estará apoiando o nosso trabalho. Como os irmãos que acompanham o nosso trabalho, nosso canal, sabem, nós estamos aqui semanalmente para o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições do terceiro trimestre, que trazem como tema geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E já estamos nos aproximando da conclusão deste trimestre, porque hoje estamos na lição de número 11, a lição que traz como título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E hoje, para participar conosco deste estudo maravilhoso, nós estamos aqui contando com a presença, a participação do nosso amigo presbítero Luiz Carlos Oliveira. Bom, Luiz Carlos, saúde aos nossos irmãos, para logo em seguida a gente dar início ao comentário da lição, ao estudo da lição. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que estou muito grato a Deus por estar participando dessa jornada no livro de Ruth e de Esther. Tem sido uma jornada muito edificante, muito proveitosa, de crescimento, amadurecimento da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na soberania de Deus. E eu quero dizer que para essa lição de hoje, nem todo elogio vem de Deus e nem toda crítica vem do diabo. Muito bem. Meus amados irmãos, antes da gente começar o estudo, nós vamos fazer aqui uma rápida divulgação. Aliás, vamos trazer aqui a informação, sobre o sorteio das bolsas de estudos que nos foram presenteadas pela Faculdade do Maciço de Baturité, através do nosso querido pastor Mozart Pereira. Conforme nós dissemos ao longo do mês de agosto, que no final do mês, no dia 31, nós faríamos o sorteio. E de fato fizemos, tá certo? Sábado passado. Hoje é dia 3 de setembro, Sábado foi dia 31 e nós fizemos o sorteio, está lá disponível no nosso Instagram, para que vocês possam conferir na íntegra a live do sorteio, certo? Foi gravado e está lá à disposição. Mas nós queremos aqui revelar os nomes, talvez você não tenha tido a oportunidade de acessar o nosso Instagram. Nós temos aqui, vamos aqui falar os nomes dos felizardos que foram contemplados com essas duas bolsas. Trata-se do irmão Israel Pereira da Silva e da sua amiga, olha que legal, duas pessoas amigas que fizeram bastantes comentários lá, na nossa postagem. A irmã Alana Kelly Miranda Feitosa, ambos são da Assembleia de Deus Luz da Verdade. E a gente não os conhece pessoalmente, Inclusive o pastor Mozart estava nos propondo, a gente vai alinhar isto para que na próxima semana a gente possa fazer a entrega simbólica aí dessas duas bolsas, aqui mesmo em Maracanã. Nós vamos dizer direitinho, mas neste momento, gente, nós queremos falar, dessas pessoas, parabenizá-las, irmão Israel, irmã Alana, certo? Por terem sido os contemplados, os felizardos de ganhar essas duas bolsas. Irmão Israel me disse, inclusive, que eles optaram por fazer teologia. Que bacana, tá certo? Teologia, Porque tinha a opção da pessoa escolher também licenciatura em História, mas eles preferiram
o bacharelado em teologia. Parabéns, Deus abençoe, façam bom proveito, né, desta bênção que vocês receberam. E mais uma vez a nossa gratidão ao pastor Mozart, ao Centro Universitário do Maciço de Baturité, por nos terem agraciado, né, com estas 2 bolsas e que nós tivemos a alegria de presentear os nossos irmãos que nos seguem, que fazem parte da nossa comunidade, da comunidade do Bereano Pentecostal. Tanto os que nos seguem no Instagram, quanto os que também nos acompanham e são inscritos no canal do YouTube. Que Deus os abençoe. E agora, irmão Luiz Carlos, chegou o momento de nós fazermos aqui o estudo da nossa lição, a lição de número 11, que será estudada em nossas escolas dominicais no dia 15 de setembro, que por sinal é uma data muito importante, né, para a escola dominical. É o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, né? Dia Nacional da Escola Dominical. Bom, Luiz Carlos, já estamos na lição de número 11, né? E faltam apenas mais 2 lições para a gente encerrar esse trimestre, mas a gente já sabe, né, que está circulando aí a nova revista do próximo trimestre. Fala só um pouquinho aí, qual é o tema que vai ser? Meus queridos, a revista do próximo trimestre já está circulando, a própria CPAD já divulgou a capa e o índice, né, com o conteúdo das revistas do nosso 4º trimestre de 2024, tanto de adultos quanto de jovens, né? Mas, em específico, a revista de adultos tratará sobre as promessas de Deus. Eu fiquei muito empolgado com ela, muito empolgado, porque vai ser um tempo de muito aprendizado para toda, vai ser um tempo de muito aprendizado para toda a igreja, de muita edificação e de grande encorajamento, né? Os cristãos poderem estar diante de Deus e terem a segurança de criar, de ter expectativa e esperança quanto às promessas de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus cava um poço para um servo dele, as águas permanecem ali para que outros possam matar sua sede. Então, quando Deus faz um grande milagre na vida de um servo de Deus, ele abre como que um precedente para que outros servos de Deus possam estar diante dele e reivindicar a mesma bênção para a sua vida também. Então, isso tudo os irmãos terão a oportunidade de aprender ao longo do próximo trimestre acerca das promessas de Deus. Promessas condicionais, promessas incondicionais e assim por diante. E o Bereano vai estar, né, na continuidade desse trabalho maravilhoso de estudarmos as lições e disponibilizar para os nossos irmãos. O irmão Luiz Carlos vai fazer a abertura da lição, né, do trimestre, tá certo, gente? Mas vamos lá, o assunto de hoje é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo, irmão Luiz Carlos, diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté capítulo 6, versículo 11. Leia para nós aí a verdade prática, Luiz Carlos. Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Muito bom, vamos lá. Prosseguindo, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Esté, capítulo 6, versículos de 1 a 14, né? E nós temos também os objetivos da lição. Objetivos, está aqui na tela para vocês. Nossos slides também estarão à disposição, né? Bom, Luiz Carlos, você vai fazer aí a leitura dos objetivos. Pronto, meus amados irmãos, os objetivos da lição são, com frequência, são 3, né? Que é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Em segundo lugar, descrever como Ramã foi chamado para honrar Mardoqueu. E, em terceiro lugar, traçar o perfil da síndrome do imperador. Certo. As palavras-chave de hoje são humilhação e honra.
E eu já quero passar aqui a bola, usando uma linguagem futebolística, né? Passar aqui a bola para o nosso comentarista. Irmão Luiz Carlos, o que nós vamos aprender hoje? Para mim, deixa eu só dar aqui uma breve... Uma palhinha. Palhinha, né? É. Nós gostamos muito ao estudar esta lição, preparar aqui. A gente viu que é uma lição de grandes reviravoltas. É verdade. Né? E eu gostei bastante, né? Porque nós temos uma guinada na história, uma mudança, uma transformação aqui nos rumos da história. E eu queria que você dissesse exatamente, em poucas palavras, para fazer a nossa introdução, sobre o que aprenderemos hoje. Meus queridos irmãos, hoje nós aprenderemos sobre como Deus age em meio às circunstâncias mais adversas para cumprir os seus propósitos. Veremos como a fidelidade de Mardoqueu, a conspiração contra os judeus e o plano divino convergem para um momento crucial, demonstrando que o tempo de Deus é perfeito e que ele nunca se esquece dos seus. Então, essa lição vai tratar exatamente sobre isso. É uma lição que vai tratar sobre essas reviravoltas, como foi dito pelo presbítero Josué, que dilemas que foram levantados ainda no capítulo 1 e 2 de Esté começam a ser resolvidos aqui no capítulo 6. E são reviravoltas mesmo. Eu até lembro aos irmãos que há poucas lições atrás, nós estávamos vendo que os grandes conflitos que são levantados no livro começam dentro de um jantar, né? São ordens, são decretos que são feitos dentro de um jantar, no meio de embriaguez, e as resoluções também são feitas dentro de um jantar, né? São 2 jantares que a rainha propõe para o rei e para Amã, e dentro desses 2 jantares, toda a resolução do dilema levantado no início do livro começam a ser resolvidos, o desdobramento deles, aqui. Né? Então é um livro que trata sobre essas reviravoltas. Ou se fosse numa linguagem cinematográfica, né? São os plot twists, né? Muito bom. Então é isso. Nós vamos então agora, irmão Luiz Carlos, para os pontos da lição. Primeiro, traz como título: O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva, né? Nossa questão aqui é como em uma noite Deus começou a mudar a sorte de Mardoqueu. Eu usei a palavra sorte aí intencionalmente. A sorte, os rumos, né? De Mardoqueu e dos judeus. Que noite foi aquela? Verdade. Olha, naquela noite decisiva, quando o rei Assuero não conseguia dormir, ele pediu que lhe trouxesse o livro das crônicas, né? O livro das crônicas do rei. Os irmãos lembram bem que trata-se de alguns documentos, né? Os escribas, ali secretários, eles escrevem como se crônicas, né? Os cronistas, né? Eles escrevem sobre as aventuras daquele rei, daquele império e tudo mais. Então, ele está com sono e ele pede para que sejam lidos. Né? Ele está sem sono, né? Isso. Está sem sono e pede, então, para que seja lido esse livro das crônicas. E então, foi nesse momento que o rei descobriu que Mardoqueu havia desmascarado uma conspiração contra o rei. Esta simples ação, aparentemente sem importância alguma, foi o ponto de virada que Deus usou para mudar a sorte de Mardoqueu e, por extensão, dos judeus. Né? Este evento nos mostra a soberania de Deus, que pode usar até mesmo as noites insones de um rei para cumprir os seus planos. Né? Deus, em sua onisciência, está orquestrando os eventos de tal maneira que o que parecia esquecido ou irrelevante se torna central em seu plano redentor. Então, eu quero deixar aqui uma breve aplicação disso tudo. Em nossas vidas, irmãos, nós podemos enfrentar momentos que parece que fomos esquecidos ou ignorados. No entanto, Deus tem o controle de todas as coisas. No tempo certo, Ele trará à luz o que foi feito em seu nome. Assim como Mardoqueu, nós somos chamados a confiar na providência divina, mesmo quando a recompensa
ou a justiça parece demorar. Então é uma única noite, quer dizer, enquanto todos estão dormindo, o rei está com insônia, o que seria um problema que muita gente enfrenta, né? Um problema corriqueiro, comum, né? Muitas demandas e o indivíduo está com insônia, e Deus está usando exatamente essa insônia para trazer à luz algo que estava oculto há tanto tempo. E isso ser o ponto de convergência, de mudança de Deus na história, não só de Mardoqueu, mas de todo um povo. Para esse texto, eu gostaria de deixar como reflexão o que é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: estou bem certo de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então note que todas as coisas cooperam não necessariamente para o bem-estar, mas para o bem. É um bem maior do que o bem-estar. Porque se nós observarmos bem, o feito de Mardoqueu foi esquecido. E dentro dos planos de Deus, dentro da ótica humana, ser esquecido, um feito, né, um ato honroso, heróico, né, um ato de justiça, né, um ato correto, uma ação correta, ser simplesmente esquecida, como se você não tivesse feito nada, na perspectiva humana é desonroso, é triste, né? Isso fere o bem-estar do indivíduo. Mas na perspectiva divina, todas essas coisas, inclusive o esquecimento, está cooperando para um bem maior do que ser honrado em um determinado momento. Quer dizer, para que no momento certo Deus usasse essa ação tão corriqueira que é a insônia do rei, para trazer à luz uma ação honrosa de Mardoqueu e por meio disso trazer essa reviravolta que glorificará o nome do Senhor, trará salvação, né, livramento para o seu povo e para o próprio Mardoqueu. Luiz Carlos, só fazendo aqui uma contextualização, que essa noite ela se passa entre os dois banquetes, né? Isso. É bom lembrar que Esther, ela já tinha se comprometido em ir ao rei, né? Mesmo sob o risco de vida, ela fica lá no pátio interior, de frente para o rei estende o cetro de ouro, ela entra, o rei pergunta o que ela deseja, depois ela faz o convite para o primeiro banquete, o primeiro jantar, né? E exatamente nessa noite, após o jantar, o rei, ele sofre dessa insônia. Talvez temporária, talvez, né? Com certeza ali uma obra divina, Deus permitiu. E, coincidentemente, quando ele pede para ler as crônicas, o servo dele acha justamente a parte em que Mardoqueu, né, descobriu aquela conspiração daqueles dois eunucos, Bigtã e Teres, e assim o rei, né, vai tentar corrigir a injustiça, a injustiça feita a Mardoqueu. Feita a Mardoqueu, né? É interessante. É interessante essa aparente coincidência, mas ali Deus começa a mudar. Mardoqueu tinha um crédito lá atrás, vamos dizer assim, né? Um crédito, porque ele tinha feito uma boa ação, mas não tinha sido reconhecido. Mas Deus que não esquece de nada, Deus que sabe de todas as coisas, né? Deixou para que esse crédito viesse justamente naquele momento. Na hora oportuna, né? Porque a gente vai ver que tanto Mardoqueu vai ser exaltado juntamente com o momento do livramento dos judeus. Exatamente, né? exatamente. Isso é muito importante, né? Trazer isso, né? O segundo ponto, subponto, é forca, errando aqui a leitura, forca ou honra, né? A pergunta é um pouquinho longa, mas os irmãos e o nosso amigo têm um pouquinho de paciência para ouvi-la. Enquanto Mardoqueu dormia, dois planos diferentes estavam sendo traçados para ele no dia seguinte, né? O que isso nos ensina sobre as ações dos outros, sobre a nossa vida, sobre individualismo e também sobre a intervenção divina, tá certo, na vida dos que temem ao Senhor.
Isso é É muito uma curioso, bem, né? são várias perguntas dentro de uma, mas eu creio que você vai Isso conseguir mesmo. aí Muito, desenvolver. é muito curioso, né? Que enquanto ele dormia, a Amã planejava a sua execução, que é nesse intervalo entre o primeiro e o segundo banquete. Ele está certamente dormindo. O rei está com insônia. E Amã está planejando matá-lo. Então, Amã está planejando a sua execução e Deus estava trabalhando nos bastidores, movendo o coração do rei para honrar Mardoqueu, em vez de permitir a sua morte. Que a forca já estava. Já estava ali. Aliás, eu acredito que foi feita naquela noite, né? Porque justamente Amã, quando ele sai também do banquete com a rainha da primeira noite. Mardoqueu estava sentado ali, né? Na porta, estava lá a porta, né? E quando ele passa, ele vê, e Mardoqueu novamente não. Aí é onde ele traça o plano de fazer. Ele sai indignado, ele não precisa fazer alguma coisa. Já tem o plano para matar esse povo. Então, o que é, né? O que é esse indivíduo agora, né? Matar esse indivíduo agora. Então, naquela noite, enquanto Mardoqueu dorme, a mãe está planejando tirar-lhe a vida com essa forca e Deus está trabalhando, tirando o sono do rei e projetando algo para que Mardoqueu seja honrado. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos a maldade, a conspiração dos outros, Deus está ativamente intervindo em favor dos que o temem. O individualismo moderno frequentemente nos leva a pensar que estamos sozinhos em nossa luta. Mas a história de Mardoqueu nos lembra que estamos nas mãos de um Deus soberano que age em nosso favor, mesmo quando estamos inconscientes disso. Se nós percebermos, quem também se sentiu dessa forma foi o próprio Elias, né? Eu estou só. E ele vê tanto a intervenção divina, como vê que há outros como ele, padecendo e passando as mesmas circunstâncias que ele. Contudo, toda essa história nos mostra como, enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós, né? O Salmo 121, versos 4 e 5, fala que ele não dormitará, o guarda de Israel não cochila nem dorme, né? Nos guardando, nos protegendo. O Salmo 117, 118, também fala que Deus, que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quer dizer, enquanto os santos dormem, Deus está providenciando para ele. Isso é muito interessante, né? Seria um adendo a se pensar sobre a lógica e a teologia do sono, né? Porque Mardoqueu está dormindo, mas Deus não, porque Deus não dorme. E todos os dias, Deus coloca todos os homens para dormir. Todos os homens. O sono é como se fosse um mensageiro divino dizendo ao homem que ele não pode tudo. Ele precisa parar, ele precisa descansar, ele precisa repousar, mas Deus pode tudo. E Deus continua agindo enquanto os homens dormem, né? Deus coloca os homens mais ricos do planeta, os homens mais poderosos do planeta, coloca eles para dormir todos os dias, para provar como um mensageiro, o sono como um mensageiro de que Deus cuida dos indivíduos, de toda a sua criação, em todas as circunstâncias. E os servos de Deus aqui, nós vemos aqui como uma conspiração elevada contra o servo de Deus, não foi suficiente para extingui-lo, para eliminá-lo. Deus estava protegendo. Uma aplicação que eu gostaria de deixar é que devemos aprender a descansar na confiança de que Deus não só vê o que está acontecendo, mas também age de forma invisível para transformar o mal que nos cerca em bem. O plano de Deus sempre prevalece e ele usa até mesmo os planos de nossos inimigos para glorificar o seu nome e abençoar aqueles que o servem. Se nós observarmos um outro exemplo disso, é o exemplo do que os irmãos de José fizeram com ele. E José compreendeu isso no fim da jornada, né? Quando está ali diante dos seus irmãos, ele diz: vocês intentaram mal contra mim,
mas Deus o transformou em bem. Ele compreendeu que os planos de Deus estavam ali prevalecendo contra a maldade, a vileza do homem que tentava recair sobre o servo de Deus. Então, é isso. Bom, Luiz Carlos, você estava falando aí do Salmo 121, né? Que fala Isso. que o Senhor não dorme, né? Isso. E sobre essa noite aí que a gente está lendo, né? Está estudando aqui que Deus transformou a situação de Mardoqueu. Dá também para aplicar o Salmo 30, né? O Salmo 30, versículo, acho que é o versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, né? É verdade. Realmente numa noite. O comentarista trouxe alguns pontos neste subtópico que eu achei interessante, né? Só complementando aqui, trazendo um acréscimozinho, mas é importante, está dentro da lição. É sobre essa questão quando ele diz, queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem, né, pode produzir consequências em nossa vida, né? Então, é importante entender que tem gente assim, não me importa com a opinião dos outros, mas muitas vezes aquilo pode trazer consequências para a nossa vida, verdade. né? Então, Mardoqueu estava ali sob a ação de Amã, que estava projetando, né, contra ele um mal. Então é importante entender isso daí também. Ele fala aqui também sobre individualismo, né? Dá a cada um que é devido, é um dos meios de não se deixar enganar pelo individualismo, que foi, no caso aqui, eu acho que ele se refere a Amã, né? Camarada individualista, queria Só pensa nele, né? tudo para si, né? Que é um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, né? Tem várias coisas interessantes aqui que eu acho que não dá para a gente se estender, mas o comentarista, ele traz, assim, coisas bem práticas para a nossa vida, e relevantes, né? Bem, Para uma discussão em classe. muito bom, eu gostei aqui dessa parte também do comentário. Vamos lá, o terceiro subponto, 5 anos depois. 5 anos depois, quanto tempo havia se passado desde que Mardoqueu revelara a conspiração, né, dos dois eunucos contra o rei Assuero, e porque só depois de tanto tempo o rei resolveu honrá-lo? 5 anos depois se passaram desde que Mardoqueu expôs a conspiração de Bigtan e Teres, né? O fato de o rei Assuero demorar tanto tempo para honrar Mardoqueu deve nos trazer uma reflexão sobre o reconhecimento tardio, né? Pode ser tardio, o reconhecimento humano pode ser tardio, mas o reconhecimento divino nunca falha, né? O homem ele tende a pensar mais em si do que nos outros, né? Isso não é um sentimento cristão, não é um sentimento correto, mas é um sentimento comum, né? Deus permitiu essa espera para que, no momento certo, a honra dada a Mardoqueu fosse mais do que um simples gesto de gratidão, né? Mas uma peça-chave na proteção e libertação do povo judeu. Isso mostra que Deus tem tempo específico para cada coisa e que ele usa até mesmo as demoras para trazer maior glória para si e maior benefício para o seu povo. Quer dizer, nada é por acaso. A providência divina, que já foi mencionada aqui nessas lições, e essas duas histórias de Ruth e de Esther, tratam muito assim nas entrelinhas da providência divina, mostra como todas as coisas, todas as tramas aqui são como linhas que vão traçando a narrativa bíblica e o propósito de Deus, ou que o R.C. Sproul chamava de a mão invisível da providência. Se nós observarmos bem, se Mardoqueu tivesse sido honrado na mesma hora em que ele denunciou a trama de Bigtan e Teres, possivelmente nós não teríamos o livramento do povo judeu posteriormente, né? Nós não dentro da trama. É óbvio que Deus teria outros caminhos, outros meios. O próprio Mardoqueu disse, né? Se você não fizer alguma coisa, o livramento virá de outra parte,
né? Mas nós não teríamos essa história, não teríamos isso. Então, cada elemento é essencial para que a história aconteça como ela está acontecendo. Tudo faz parte do plano de Deus. Já houve a ocasião em que eu mencionei aqui como a providência divina é vista, por exemplo, no caso de José, né? Se nós fizéssemos uma linha traçando ali, e se José não tivesse dito o sonho, lembrado dos sonhos, e se ele não tivesse mencionado o sonho na mesa de jantar, e se José não tivesse ganhado a túnica de várias cores de seu pai, e se o pai de José não amasse mais a ele do que aos seus irmãos, né? E se José não tivesse se perdido no caminho e sido orientado para chegar no momento certo em que os seus irmãos estavam conspirando contra ele? E se o poço não estivesse vazio? Entendeu? E se os moabitas, né, e amonitas não tivessem passado para comprá-lo? E se tendo comprado, levado à praça lá do Egito, Potifar não o tivesse comprado, né? E se a esposa de Potifar não fosse uma mulher adúltera, entendeu? E se ela não tivesse conspirado contra a vida dele? E se na prisão José se desviasse completamente? Se o copeiro e o padeiro não tivessem sonhado na mesma noite? Se José não tivesse tido a interpretação? Você vê que cada detalhe faz parte da trama, faz parte do projeto. Nós não vemos o projeto todo. Nós vemos assim na vida as linhas, os tons escuros, os tons claros. Nós nos entristecemos com os tons escuros, nos alegramos com os tons claros, mas nós estamos vendo como que o projeto de Deus, o grande tecelão, né? O projeto de Deus assim, bem de perto, não temos noção da obra de arte que ele está realizando, mas é quando ele termina o trabalho que nós olhamos à distância e percebemos o plano arquitetado pela mão invisível da providência do grande tecelão, né? Então, é isso que a gente precisa notar aqui. O esquecimento, a falta de reconhecimento, tudo isso fazia parte de um plano de Deus para que esse reconhecimento viesse no tempo certo, estabelecido por Deus. Deixa uma aplicação quanto a isso, né? Quando sentimos que as nossas boas ações passam despercebidas ou não são recompensadas, podemos nos lembrar que Deus tem um plano perfeito que está sendo desenrolado. Sua recompensa vem no tempo certo e ela é sempre muito mais significativa do que qualquer reconhecimento humano. Quanto a isso, vou deixar 2 textos. Eclesiastes, capítulo 3, que traz uma narrativa sobre o tempo oportuno para todas as coisas, e Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que o apóstolo Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, né? Os resultados daquilo que plantamos. Então, nós precisamos refletir sobre isso, né? Mesmo não sendo reconhecido, não devemos nos desanimar, mas devemos continuar fazendo o bem, sabendo que o estamos fazendo para a glória de Deus e não para a glória própria. Parece um jargão evangélico, né? Esse negócio de o tempo de Deus, esperar pelo tempo de Deus, mas é uma verdade, né? É uma verdade, tem o né? tempo de Deus agir, né? Tem o tempo de Deus manifestar ali a sua intervenção, né? Então é importante a gente não se precipitar, não perder a fé, não perder o foco, o ânimo, né? Isso. Mas perseverar. Sinopse 1. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Só mais uma coisinha aqui. Eu imagino que aquelas crônicas, né? Porque Mardoqueu, aliás, o rei já estava há tanto tempo no poder, no trono, né? Então tinha muita coisa, muitos relatos, contar, né? E justamente naquele momento, foi que... Não é coincidência. Não é coincidência. O segundo tópico Amã é chamado para honrar Mardoqueu. A gente se atrapalha com o nome do Mardoqueu, né? Que também pode ser dito Mordecai, né? Mordecai. Tem outras versões que é Mordecai.
Primeiro ponto, primeiro subponto é um ato de justiça. E aí eu quis aqui, irmão Luiz Carlos, juntar os pontos todos num só. Acho que você observou, né? Observei. A gente vai colocar aqui um ato de justiça, é o primeiro ponto. O segundo é presunção e autoconfiança. E o terceiro, o devido lugar da honra. E a nossa questão aqui para você: ao desejar fazer justiça a Mardoqueu, o rei pediu sugestões. A quem que ele foi logo se aconselhar? Quais sugestões foram dadas, né? E o que tudo isso nos ensina sobre presunção, excesso de confiança ou autoconfiança, né? Excesso de confiança em si mesmo. Também sobre humildade, honra. Faça aí um apanhado geral desse segundo tópico e vamos para frente, né? a vez é sua de falar. Quando o rei Assuero decidiu honrar Mardoqueu, por ter salvado sua vida, ele pediu sugestões a Ramã, sem mencionar a quem ele pretendia honrar. Então, note que o rei, ele chama ele, meu sábio conselheiro, né, tal, chama e diz assim: o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Rapaz, É bom lembrar, Luiz Carlos, que Amã tinha ido lá para pedir o enforcamento de Mardoqueu, a morte de Mardoqueu. Ele não poderia colocar a questão dele adiante do rei. Ele chegou ali, né? E não deu tempo nem ele falar logo, nada, porque o rei foi logo perguntando isso daí. O homem se infla todo, né? Amã, na presunção de que ele mesmo seria o homem honrado, sugeriu que a pessoa fosse vestida com as roupas reais, montada no cavalo do rei, conduzida pela cidade, né? Com alguém proclamando, um mensageiro proclamando, né? Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, Amã, completamente seguro do que o rei falava dele, se surpreendeu ao descobrir que o homem a ser honrado seria o seu pior inimigo, né? Por assim dizer, Mardoqueu. Então, é uma história de reviravoltas muito grande mesmo. Seria cômico, né? Não fosse trágico para a vida de Amã, né? Mas é como Deus coloca as situações, né? O indivíduo é tão autocentrado, tão voltado, tão inclinado sobre si próprio, que ele mal pôde parar para ouvir do que o rei estava falando. Ele já ponderou que ele seria o homem a ser honrado, e para o seu próprio infortúnio, o homem a ser honrado era aquele que ele estava conspirando para matá-lo no mesmo dia. Então, há algumas lições sobre presunção e excesso de confiança. Presunção, Amã, ao supor que o rei só poderia estar falando dele, revelou sua arrogância. Ele acreditava que sua posição de influência garantiam que ele fosse sempre escolhido para ser honrado. Quer dizer, a presunção leva o indivíduo a achar que ele sempre é merecedor de honra, de louvor, de elogios, né? A presunção nos cega para a realidade e nos leva a conclusões erradas, que podem resultar em grande humilhação, como aconteceu com Amã. Então, a primeira entendimento que temos é como a presunção é uma enfermidade, né, que o pecado causa no coração do homem. É uma manifestação do pecado, mas eu estou colocando dessa forma como uma chaga mortal que o pecado causa no coração do homem, e o primeiro intento dessa chaga é fazer com que o homem esteja tão inclinado sobre si próprio que ele é incapaz de enxergar outra coisa senão ele mesmo e o seu próprio coração inflado. Isso cega o indivíduo para a realidade, para a própria realidade, e pode levar o indivíduo à vergonha, né, ao sofrimento. O excesso de confiança em si mesmo. Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Jesus Cristo, ele uma vez ensinando, ele disse, não me recordo aqui, tu vai me ajudar, sobre quando a gente é convidado para um banquete, para não ocupar logo os primeiros lugares, né? Acho que é em Lucas, né, que ele fala algo sobre isso. Não vou recordar agora a passagem. Mas ele fala sobre isso. Isso. E aí ele diz que a pessoa não deve, né, tomar os primeiros lugares. Isso. Tá certo? Mas antes procurar os últimos. Por quê? Se a pessoa
tomar o primeiro lugar, ou seja, se achar... Na presunção de que ele é que tem que estar ali, né? Aí chega, então, o anfitrião e diz assim, amigo, dá esse lugar para um outro mais digno, mais honrado que tu, né? Isso, exatamente. E ele vai ser envergonhado. Exatamente. Mas se pegar os últimos lugares, mais uma posição que ele avance, né, ali naquela ordem, naquela organização do banquete, então ele vai ser exaltado na presença das pessoas, né? Exatamente. É sobre isso. Na prática mesmo, assim, Jesus está usando como uma metáfora, né, dessa questão e aplicando a uma questão prática. Ontem mesmo eu estava num culto e era um congresso, né, que aconteceu aqui no Alto da Mangueira, congresso de jovens. Por sinal, belíssima festa, belíssima festa. Logo quando eu cheguei, então tinha na bancada da frente tinha uns 4 lugares assim na bancada da frente, no canto ali, né? Então eu vou entrando, mas eu tive aquela ação de dizer assim, rapaz, eu acho que ainda vai chegar mais pessoas, talvez convidados, né? E aí eu fui procurando um lugar lá mais por trás. Então logo eu me sentei no meu lugar ali, então chegou um dos pastores do campo, chegou o pregador. Você já pensou? Né? Então, assim, na prática é isso mesmo. Assim, óbvio que Jesus está falando da questão da presunção. Né? Jesus está querendo vacinar os seus discípulos quanto a isso. Né? Até aqui e a humildade. Um ponto, né? também sobre isso, né, Luiz Carlos? Assim, nos púlpitos, às vezes as pessoas, a gente vê, chega e toma ali os lugares mais próximos, né, do centro, próximo do pastor, e em vez de se colocar, né, em lugares mais afastados, para que realmente assim dê lugar para pastores, como você viu. Exatamente. Aí, né? De repente chegam os convidados. A gente era muito pessoas. Ensinado nisso, na questão de como servir, né, na igreja, no ministério, né? Eu, pelo menos, meu pai, eu me lembro dele ensinando isso aos obreiros, ensinando isso a nós há um tempo atrás. E hoje parece que as pessoas não têm mais essa orientação, e os obreiros novos, né, chegam e tomam logo os lugares mais ao centro, mais de honra, como nós. Todo lugar ali é de honra, mas a gente sabe que quanto mais próximo ali é o pastor, aquela pessoa, né, que conduz o trabalho. O pastor deveria, por assim dizer, estar cercado pelo seu colegiado de presbíteros, de evangelistas, né? Então, é o correto, é o uso comum, né, que se faz daquelas ocupações. É que essas pessoas que estão em proeminência ali deveriam estar por ali, né? Por exemplo, no caso da sede, nós temos os dirigentes de congregação, que teriam maior proeminência do que os próprios presbíteros de uma congregação. Sim. E tudo mais. Então, eles deveriam estar ali nos lugares mais centrais para serem os pastores e tudo mais, né? Então, é isso. Eu acho que é uma regra, uma ética, uma etiqueta, né, ministerial que era muito valorizada antigamente, né? Sim. Chegou um tempo em que as pessoas parecem que veem glória em querer aparecer mesmo, né? Tem pessoas, eu tô falando em questões negativas mesmo, pessoas que realmente querem posições de destaque, querem ser vistas mesmo, querem atrair a atenção para si, e isso é nocivo, sobretudo para a alma do indivíduo, né? Ele deveria cuidar muito dela. Às vezes pode ser simplesmente uma questão de falta, né? De conhecimento, de noção, de orientação, mas às vezes pode ser o que aconteceu aqui com Amã, né? Isso, rapaz, exatamente. Eu que devo ser honrado, e aí é um perigo. E aí não era verdadeiro, né? Sim, o texto está em Lucas capítulo 14, né? Isso. Capítulo 14, versículos de 7 a 14. Parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Isso. Pode prosseguir, Maurício. Tá bom. O excesso de confiança em si mesmo, a autoconfiança excessiva de Amã foi a sua ruína. Ele se colocou no centro das atenções, sem considerar que outras pessoas pudessem ser o foco do favor do rei. A Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Então, esse ar soberbo de Amã, essa altivez de espírito, né? Não tinha um espírito quebrantado, mas um espírito altivo, né?
essa autoconfiança, essa presunção foi que o cegou para o abismo que ele estava caindo, né? Sujeitinho ruim, né? Era, com certeza. O indivíduo vai atraindo a dele, antipatia de todo mundo que vai lendo a história, né? É verdade, é verdade. É um vilão que serve bem ao propósito, né? Serve bem. E consegue realmente fazer com que todo mundo tenha antipatia por ele. Agora, há também lições sobre humildade e honra. Por exemplo, a atitude de Mardoqueu, que contrasta muito com a atitude de Amã, contrasta fortemente com a atitude de Amã. Mardoqueu não buscou reconhecimento ou honra. Ele fez apenas o que era certo. Não é interessante isso, né? A verdadeira honra, segundo a perspectiva bíblica, vem da humildade. Então, que ele poderia, desculpa, eu estou ele poderia ter reivindicado, demais, né? Já estava lá, né? Exatamente, ele podia ter usado isso como argumento de chegar a ela. Ter usado o tráfico de influência. Chegar, Esté lembra lá o rei que olha o que eu fiz. Livrei ele uma vez aí e tal, né? Eu estou aqui à porta só do palácio, sou só talvez ali um dos oficiais que ficavam ali fora, né, fazendo a guarda, fazendo algum tipo de serviço. Eu imagino que ele tinha alguma função, que ele não ia estar lá de graça na porta do palácio. É verdade. Devia ser o emprego dele, né? E aí ele estava todos os dias. Né? Ele poderia ter pedido a Esté para, né? Tráfico de influência. Ou então ter usado algum sistema, algum artifício, né? Lei, um jeitinho, né? Um jeito de chegar até o rei, né? Isso. Mas ele... Exatamente. O que é certo, a pessoa deve fazer o certo porque é certo. Porque glorifica a Deus. Fazer para ser visto por Deus, né? Fazer para ser notado por Deus, fazer para agradar a Deus. Não fazer para ser visto pelos homens. Então, a atitude de Mardoqueu contrasta mesmo com a atitude de Amã. Porque Amã, o que quer que fizesse, ele o fazia para arrecadar glória para si mesmo. Né? Para crescer. Ele queria glória mesmo, ele queria pessoas se prostrando e honrando a ele. A atitude de Mardoqueu é totalmente oposta. Ele fez o que era correto. Né? Ele viu uma conspiração contra o rei, ele foi e denunciou tal conspiração, mas não buscou os louros por isso. Né? Ele aguardou o tempo certo e no tempo certo Deus o honrou. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, porém dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. E honra. A história ensina que a honra vem de Deus. E é Ele quem exalta aqueles que se humilham. Mardoqueu foi honrado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado, mostrando que a verdadeira honra vem no tempo certo, de maneira que estão além da compreensão humana. Só para finalizar uma aplicação disso tudo, né? A história de Amã e Mardoqueu nos ensina a importância de mantermos a humildade, mesmo em posições de poder ou influência. Né? Não existem pessoas que, quando galgam determinadas posições, elas param de vigiar quanto à necessidade da humildade. Né? Elas começam, aos poucos, ceder à tentação de se sentirem melhores do que os outros. A Bíblia e o Evangelho nos adverte a sempre considerarmos os outros maiores do que nós, né? Nos tratando como servos uns dos outros. Isso posto lembrando o exemplo supremo do nosso Senhor Jesus Cristo. A presunção e o excesso de confiança podem levar à ruína, enquanto a humildade abre portas para a verdadeira honra e exaltação que vem somente de Deus. Devemos sempre nos lembrar que nossas ações são vistas por Deus. E é Ele quem determina o tempo e o modo de nos recompensar por elas. Rapaz, tem muita coisa boa nesta lição. Eu gostei demais. Muitas aplicações, né? Essa questão, devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Isso é maravilhoso, né? Porque Amã, ele ficou anojado, diz o texto, né? Que quando ele sai com Amã, puxando Amã ali no cavalo, montado a cavalo, e proclamando que ele era o homem, né? De cuja honra o rei se agradava, né? Daquele homem, da honra dele, um homem honrado, um homem digno, né? Esse é o homem, né, exemplar e tal, nesse sentido que o texto, aquela honraria dizia, né? Quando ele volta, ele tá com nojo dele mesmo.
Ele está conosco. Terrível, né? Então, há pessoas que não suportam, né, quando outros são honrados, quando outros são elevados, estão tendo sucesso, né? E Tiago diz que nós devemos nos alegrar com os que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se Paulo alegram. falando em Romanos 12, né? Sim. Paulo falando em Romanos 12, que é para se alegrarmos, né, e chorarmos, né? Bom, Luiz Carlos, assim, uma coisa importante que eu achei aqui neste terceiro e último subponto, né? Quando o comentarista diz, devemos nos alegrar quando alguém é honrado, né? E a gente vê pessoas que não se alegram com... Como pode, né? Com a honra dos outros, com o sucesso dos outros, né? Amã é um exemplo que ele, né, quando ele volta ali daquele momento em que ele honrou Mardoqueu, ele está com nojo de si mesmo, né? Ele não está... entre cristãos, né? Não existe isso não. Não sei disso não. Não sei disso não. Então é Paulo que diz, né, irmão Luiz Carlos? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Ou seja, Romanos 12, 15. Ou seja, eu vi até uma pessoa falando uma vez que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Como é que pode? Né? No sentido de que quando o irmão está passando por uma luta, né, um problema, é fácil você ali, numa atitude meio que mais superior, meu irmão, Jesus vai, né, se compadecer, dar aquela palavra. Mas quando o outro está sendo honrado, ou seja, alguém está se alegrando, né, alguém está galgando alguma coisa, aí talvez a gente não tenha aquela mesma alegria que ele está sentindo, né? Acontece isso daí, e acontece, né, entre seres humanos. Não deveria, né? Não deveria, é claro, né? Novamente, tornando é comum, mas não é normal. E a gente não está trazendo aqui como uma coisa positiva, nós estamos mostrando exatamente o que Amã sentiu, né, naquele momento ao ver Mardoqueu sendo honrado, né? E ele não se alegrou, não, é claro, ele sentiu nojo de sentiu si, nojo, né? Sentiu desprezo, né? Então, contudo, é preciso sempre considerar que honra não se exige, se recebe, né, com humildade. Bom. A sinopse do segundo ponto é: o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Que coisa, que reviravolta. E por último, vamos falar sobre a síndrome de imperador, né? A síndrome de imperador. É interessante esse termo, essa expressão, né? Nós vamos pedir a você, primeiramente, aqui para nos esclarecer o que é uma síndrome, né? Então, essa palavra que é usada de diversos outros contextos. E, especificamente agora, o que é a síndrome de imperador, da qual Amã sofria, e de que forma o indivíduo adquire, né, essa síndrome, tá certo? O que é que ela causa? Fala aí sobre a síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas, né, de uma patologia, de uma enfermidade, um conjunto de sintomas. A síndrome do imperador é quando o indivíduo tem uma série de sintomas nele, de que ele tem uma imagem tão elevada e distorcida de si mesmo que ele pressupõe ser digno de glória, de honra. Lembrei de um certo juiz que tem aqui no Brasil. É verdade. Mas é isso mesmo. É uma pessoa que tem essa síndrome, né? Ele se sente um Deus entre os homens, né? Se sente alguém superior a todo. Então, uma síndrome é essa patologia, por assim dizer. Não que o pecado seja uma enfermidade. O pecado é o pecado, né? E ele adoece a alma, por assim dizer. Ele é o pecado que torna enferma uma alma, né? Uma vida. E é isso. A síndrome do imperador, que aflige Amã, pode ser entendida como uma forma extrema de soberba e narcisismo. Como uma forma extrema de soberba e narcisismo, onde o indivíduo se vê como o centro do universo. Acredita que tudo e todos devem girar em torno dele, ao seu redor. Amã acreditava que sua posição e poder lhe davam o direito de ser adorado e honrado acima de todos, a ponto de arquitetar a destruição de um povo inteiro
simplesmente porque um homem desse povo, Mardoqueu, se recusou a homenageá-lo, a honrá-lo. Então isso é a patologia da alma dele, né? A alma adoecida pela presença do pecado. A segunda pergunta do senhor era como é adquirida. Então, essa síndrome é adquirida através de uma combinação de fatores. Eu colocaria em primeiro lugar que ela é adquirida por causa da presença do pecado. Não é que o homem nasce bom e se torna. O homem nasce pecador. Né? O salmista Davi diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O próprio Deus fala que o homem é mau desde a sua meninice. O indivíduo nasce um embrião maculado pelo pecado. Ele é gerado já maculado com a presença do pecado. Ele desenvolve a capacidade de agir, de atuar enquanto agente do pecado, agente pecador. Então, o primeiro fator, né? O primeiro fator é a presença do pecado. O pecado, ele nunca está sozinho. Ele sempre busca uma maneira de se acomodar no coração do indivíduo, como um simbionte, uma simbiose, né? Se alimenta de tudo da alma do indivíduo e vai implantando toda a sua vileza e a sua oposição a Deus no coração desse indivíduo, corrompendo de dentro para fora. Então, o indivíduo que se torna narcisista ou com a síndrome do imperador, ele não nasceu com essa síndrome do imperador. Ele nasceu e, de alguma forma, ele achava que os mimos que recebia, ele era merecedor deles. Né? Ele nunca entendia as coisas como dádiva. Com o tempo, ele vai se desumanizando, né? Ele vai se tornando orgulhoso, ele vai querendo as coisas só para si, autocentrado, egoísta. E alguns pecados que são relativamente menores, por assim dizer, né, e mais comuns, mais usuais, ele vai alimentando. E com o passar do tempo, enquanto ele vai galgando posições, galgando condições, tendo pessoas a quem ele manipular, né, ter a sua volta ali, ele vai crescendo até se tornar esse indivíduo narcisista. Então, o primeiro fator é a presença do pecado. O segundo fator é a posição e poder. Né? Posição de poder. Quando alguém é colocado em uma posição de autoridade ou poder, sem o caráter necessário para lidar com tal posição, ele pode desenvolver uma atitude de superioridade. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 3, verso 6, falando sobre o bispo, ele diz que o bispo não podia ser neófito, o que para nós é um novo convertido. Não poderia ser um neófito para não se ensoberbecer e cair na condenação de Satanás. Note, o indivíduo ele não teve as suas faculdades completamente transformadas, a sua ética, a sua postura, a sua maturidade não foi desenvolvida na fé cristã, e aí é dado a ele uma posição de destaque, né? Uma posição de destaque, de proeminência, por assim dizer. E esse indivíduo, por não ter as suas faculdades bem desenvolvidas, a sua própria ética, a sua moralidade bem desenvolvida e amadurecida na palavra de Deus, esse indivíduo acaba se tornando alvo de ataques externos e internos. Ataques externos, o diabo vai buscar meios de seduzi-los naquela posição de poder e ele vai se tornar orgulhoso. Os ataques internos é a própria presença da corrupção do pecado ainda ali no coração dele. Então, esse é o segundo fator. O terceiro fator é a adulação excessiva. O indivíduo galgou um lugar de destaque e aí, quando alguém é constantemente louvado, bajulado, pode começar a acreditar que merece tal adoração, levando a uma autoimagem inflada. Então, a adulação excessiva. A adulação. Sempre há moscas aonde há mel. Não é verdade? Sempre há moscas aonde há mel. Então, o indivíduo ele tem uma posição de destaque, ele acaba sendo cercado por indivíduos
Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Exatamente. Ele vai ser cercado por indivíduos que vão adulá-lo, vão elogiá-lo constantemente, vão louvá-lo constantemente, mas não porque estão reconhecendo, né, os seus predicados morais, os seus talentos, mas porque tem outros intentos por trás da bajulação. Né? Como a raposa da fábula de Esopo, né? Ela, quando chega para a garça, né? Ela diz que nunca viu plumagem igual em toda a terra. Quer dizer, ela estava atrás de outras coisas, entendeu? Enquanto elogiava a garça. Assim, aqueles que louvam, que exaltam, que bajulam, eles com frequência têm intentos por trás. Eles querem, de alguma forma, desfrutar das benesses de se estar ao lado de alguém que tem mais poder do que eles. Entendeu? Então, essa é um outro fator que leva o indivíduo a adquirir essa síndrome, né? Essa síndrome. E quarto fator, e o último, é a falta de autocrítica. Quer dizer, quando a pessoa chega nessa posição, a ausência de pessoas ao redor que possam oferecer críticas construtivas ou corrigir comportamentos que podem levar ao desenvolvimento dessa síndrome. Frequentemente, pessoas que estão em lugares de destaque, cercada por esse imaginário de que, né, por essa aura, né, de bajulação e de troca de elogios, essas pessoas não estarão aptas a receberem críticas. Note que tem dois problemas. A pessoa não tem aptidão para dar descontos aos elogios. Nós não temos. Nós, naturalmente, não temos aptidão para dar descontos acerca dos elogios que fazem a nós, né? Com frequência a gente diz, não é bem isso. Mas no fundo do coração, muitas das vezes a gente está querendo dizer assim, eu não sou tudo isso, né? Quando está sendo muito humilde, a pessoa diz, eu não sou tudo isso. Está um pouco perto da verdade o que você diz, mas nem tanto. Mas eu estou chegando lá, né? A gente não tem muita aptidão para dar descontos nos elogios que são nos feitos. E na verdade, muitas vezes a gente busca os elogios. Isso, né? Quero pescar os Às elogios. Às vezes eu faço um elogio a você para você me fazer outro. Também tem isso, também, tem né? Isso, né? Essas trocas assim, né? E aí, esse é um fator. O outro fator é que o indivíduo que ficou viciado em elogios, em afagos, né? Esse indivíduo acaba perdendo a aptidão para ouvir críticas. Então, ele não tem autocrítica. Ele é incapaz de ouvir crítica. Então, foi por isso que no início, quando eu fui dar a saudação, eu coloquei esse ponto. Nem toda crítica é do diabo e nem todo elogio vem de Deus. Porque nós precisamos ter o coração voltado para isso. Nós precisamos olhar. Foi Jonathan Edwards que disse que quando as pessoas nos criticarem, nós precisamos... Como foi que ele disse? Algo como nós precisamos nos alegrar em Deus e rogar a sua misericórdia, porque certamente nós somos piores do que aquilo que as pessoas estão dizendo de nós. Então, quem é que vai ter essa percepção? Você tem que estar bebendo muito da fonte do Evangelho para entender, perceber o alto grau de pecaminosidade que há em você, o quanto você precisa ser santificado. Então, são esses 4 fatores, né? Para encerrar, a sua terceira pergunta era o que ela causa, né? A síndrome do imperador causa uma série de problemas, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. Então, quais são eles? Primeiro, isolamento. A pessoa que sofre dessa síndrome tende a se isolar emocionalmente, pois vê os outros como inferiores e indignos de suas relações. Como isso é visto? Por exemplo, o indivíduo que não tem autocrítica, o indivíduo que gosta de afagos e elogios, não aceita críticas, é um indivíduo que, se ele passar por algum dilema, num contexto cristão, por exemplo, se ele passar por algum dilema de ordem espiritual, a falta de fé ou coisa parecida, ele vai se aconselhar com quem? Se todos estão abaixo dele. Ele vai mostrar as suas feridas, as suas chagas.
né? Como Naamã, ele vai querer estar sempre diante das pessoas com a sua indumentária, as suas armas de guerra, o seu aparato militar. Ele não vai ter coragem de tirar para mostrar a lepra que está dentro. Ele não vai ter coragem, porque ele se sente superior. Ele entende que se ele mostrar algum grau de inferioridade, ele perderá aquela glória que ele tem, aquele brilho, né? Então, isolamento. Terceiro, decisões erradas. A autoconfiança excessiva e a soberba levam à tomada de decisões precipitadas e equivocadas, sem considerar as consequências. Quer dizer, já porque não há autocrítica, todo mundo elogia, toda decisão que o indivíduo tomar, ele entende como certa, então pronto. Então, é outro problema. Esse problema tanto fere a ele quanto àqueles que estão debaixo de sua liderança, por assim dizer, né? E a queda é inevitável, porque, como exemplificado na vida de Amã, a soberba acaba levando à queda. Conforme Provérbios 16, 18, o orgulho excessivo faz com que a pessoa ignore os sinais de perigo ou conselhos sábios, resultando em sua própria ruína. Muito bom. Foi perfeito aí. Mas eu queria só acrescentar, Luiz Carlos, uma questão aqui que está até no nosso comentário aqui, né? Que essa síndrome ela também pode ser adquirida através de uma educação, né? Uma educação, uma formação, né? No lar, tá certo? Meio deturpada. Isso, né? Existe também, né? Então você tem o quê? Atualmente essa síndrome tem sido identificada em crianças e adolescentes, né? São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Então, muitas vezes nós podemos estar formando alguém que vai no futuro, né, desenvolver essa síndrome. É verdade. Uma pessoa, uma criança que faz birra, que chora, que grita, que exige, né, que não tem limites. E com isso ela acha que à medida que ela, né, quando ela vai crescendo, ela vai também ter sempre as pessoas ali, tudo girando ao redor dela, em torno dela, né? Eu conheço exatamente esse processo todo. Você acha que você já deve ter ouvido essa expressão, ter o rei na barriga, né? Ter um rei na barriga, Tem gente que tem um rei na barriga, ou seja, né? Ele é o centro, quer ser sempre o centro das atenções, quer sempre todos os elogios, né, sejam para eles, tudo realmente gira em torno dele, né? Então isso pode estar também na formação dos filhos da gente. Com certeza. Né? Que a gente precisa ensinar que eles têm que ter limite, que eles têm que obedecer, que eles têm regras a cumprir, né? É verdade. Que tudo não é só para eles, né? Porque muitas pessoas, muitas dessas crianças, quando elas entram no convívio social com outras na escola, né, em outros ambientes, elas passam a ser agressivas, elas passam a desenvolver uma série... Manipuladoras, né? Uma série de coisas que realmente... Comportamentos, né? De comportamentos. É interessante. É interessante notar que, assim, eu conheço casos específicos onde os pais são narcisistas e os filhos são cópias exatas. Então, a gente faz assim uma exortação quanto ao cuidado dos pais, em cuidar bem dos filhos, para que eles não cresçam com tal síndrome no coração, na vida, porque isso vai destruir a vida dele, da família que ele formar, né? Ele vai ser uma pessoa autodestrutiva e que destrói tudo à sua volta, os relacionamentos e tudo mais. Mas os pais precisam notar que nós ensinamos o que aprendemos, mas nós repetimos o que somos. É inútil os pais ensinarem na teoria, se na prática a vida deles não corresponde àquilo que eles ensinam. Os filhos repetirão a postura dos pais. Sim, sim. Né? Nós ensinamos o que aprendemos, mas repetimos o que somos. Então, essa, como é que se diz? Essa repressão, como é que eu queria usar? Esse espinho, né, que o Senhor trouxe aqui assim para alfinetar a alma, né, de todos nós, ela deve recair sobre todos mesmos, sobre pais, sobre filhos, sobre todos nós, que precisamos mesmo tomar cuidado com os nossos corações. Dia desses eu vi um vídeo aí de uma menina exigindo um iPhone 15. Eu vi. Rapaz, circulou esse vídeo aí, né? Circulou muito. Muito. Né? Uma menina exigindo da mãe no meio de um não sei se era tipo um shopping, né?
Era um ambiente assim bem Não público, sei se com era muitas verdade pessoas. o vídeo, ou se era meme, ou sei o que era. Mas Porque hoje era a gente não muito sabe mais o ridículo que é, de né? se ver. Isso. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é. Mas Então era a muito gente ridículo de se ver, né? a A gente atitude. vê esse tipo, né, de exigência. Às vezes os pais têm que dar coisas que não podem para não desagradar os filhos, né? Tem Não medo põe de limites, não né? põe limites. E alguns naquele afã, presbítero Josué, de dizer assim, eu vou dar aos meus filhos o que eu não ganhei dos meus pais. Aí quer dar coisas, né? Encher as crianças de coisas. Mas o que você recebeu dos seus pais? Quer dizer, o que eu recebi dos meus pais foi honradez, foi uma boa educação. Os meus pais, simples, simples, simples. E os Né? pais dizem isso, aí vão trabalhar excessivamente, né? Deixam os filhos aos cuidados de outras pessoas, passam o dia fora, não tem tempo de qualidade com os filhos. Isso. E para compensar isso, eles enchem de presentes caros, né? Mas o que é mais importante, que é o amor, que é a atenção, a presença, né? A formação de um caráter, né, justo, adequado, isso aí eles não dão e pronto, né? É Então, verdade. sai o mal pior do que eles pensavam, né, que estavam trazendo para os seus filhos. Um mau prenúncio. E a nossa última pergunta aqui, né, vai ser exatamente sobre esse ponto da história, né? Quando Amã chega dessa dessa honraria que ele teve que prestar a contragosto, né, a revelia, né? A Mardoqueu, quando ele chega e conta para sua mulher e seus amigos, para que ele sempre se gabava, né? Olha, Sempre, né? eu sou mais honrado, eu sou o mais chegado do rei, quem sabe o rei vai me colocar aqui para ser o seu sucessor, alguma coisa do tipo assim, né? Uhum. E agora ele conta esse percalço. E aí? Qual foi realmente assim a interpretação que a família e os amigos deram? Quando ele chegou extremamente perplexo, né? Humilhado, envergonhado. E quando Todo mundo tinha visto, todo né? mundo tinha visto. A cidade era só o que falava, né? Era o que falava. Então, todo mundo falava disso. Então, quando ele chega completamente humilhado e comenta com a esposa, com os amigos o que aconteceu, eles perceberam em tudo isso um mau presságio, né? Um mau presságio. Como diz este capítulo 6, verso 13, se Mardoqueu, diante de quem começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante deles. Terrível, né? É um presságio. Eles estavam entendendo que aquilo era o começo de algo pior. Então, essa declaração reflete um reconhecimento do princípio bíblico de que aqueles que se opõem a Deus, aqueles que se opõem ao povo de Deus, estão, na verdade, se opondo ao próprio Deus. Zerés e os amigos de Ramã entenderam que a humilhação de Amã era apenas o começo de uma queda maior, especialmente porque Mardoqueu era judeu e eles sabiam que o Deus de Israel protegia o seu povo. Então, com a aplicação disso para nós, né? A advertência de Zerés e dos amigos de Amã serve como um lembrete de que ninguém pode prevalecer contra aqueles que Deus escolheu proteger. Quando enfrentamos oposição ou injustiça, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele eventualmente fará justiça. Para aqueles que se encontram no papel de opositores, é um aviso claro de que a soberba e a injustiça não ficarão impunes. Então, essa é a grande reflexão que extraímos daqui. O apóstolo Paulo, ao narrar toda a obra de Deus na redenção do homem, do capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos, ele encerra o capítulo com um cântico de vitória, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Note, se Paulo tivesse dito apenas, quem será contra nós? A fila era extensa, era grande, era enorme, né? Era ilimitada. Mas ele está dizendo se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que o mundo dê o seu pior, que o inferno levante o seu maior exército,
que venham todas as investidas possíveis contra um santo de Deus. Se Deus é por nós, nenhum deles poderá prevalecer. Então, quando Deus é por nós, todos os atributos de Deus estão sendo colocados à disposição dos servos de Deus. A onisciência, a onipotência, né? Todos os atributos de Deus, a sua justiça, o seu poder, a sua majestade, todos estão à disposição do servo de Deus para o benefício, crescimento, amadurecimento do caráter dele. Então, o cristão ele pode repousar seguro. E ele conclui dizendo que nada poderá nos separar do amor de Nada poderá Deus, nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão Luiz Carlos, finalizando, a sinopse do terceiro ponto nos diz: a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. Faça a sua conclusão para nós encerrarmos este estudo maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, a história de Mardoqueu e Amã é um poderoso exemplo de como Deus trabalha de maneira soberana, muitas vezes inesperada, para proteger e honrar aqueles que são fiéis a ele. Vemos como a soberba de Amã levou à sua queda, enquanto a humildade e a integridade de Mardoqueu resultaram em sua exaltação. A providência divina permeia toda a narrativa, lembrando-nos de que Deus está sempre agindo, mesmo nos bastidores, e que nada escapa ao seu controle. Uma palavra final a todos os professores, né? Essa lição nos ensina que, apesar das adversidades, das injustiças que possamos enfrentar, Deus nunca esquece dos seus. No tempo certo, ele exalta o humilde e traz justiça àqueles que são oprimidos. Como cristãos, somos chamados a confiar na providência de Deus e a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que ele recompensa os seus. Professores, vocês têm uma importante missão no próximo domingo, de compartilhar essa lição com seus alunos, ajudando-os a ver a mão de Deus em suas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Lembrem-se que, assim como Mardoqueu, vocês estão desempenhando um papel crucial no plano de Deus, mesmo que não vejam imediatamente os frutos do seu trabalho. Ao ministrar essa aula, eu encorajo os seus alunos a confiar na soberania de Deus, a cultivar a humildade, a evitar as armadilhas da presunção. Utilize exemplos práticos e pessoais para mostrar como Deus age em nossa vida cotidiana e como confiar nele pode transformar situações difíceis em oportunidades que glorificarão o nome do Senhor. Por fim, que cada um de vocês possa ser um exemplo vivo de fé, paciência e confiança em Deus. E que essa lição não apenas informe aos nossos alunos, mas também transforme corações, levando seus alunos a uma maior dependência de Deus e uma vida de integridade, independente das circunstâncias. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Meus queridos irmãos, é isto, né? Chegamos ao final do nosso estudo. Esperamos que possamos ter contribuído com o preparo dos nossos professores e também com a edificação de todos os irmãos que assistirem a este comentário que fizemos aqui. Agradeço mais uma vez ao irmão Luiz Carlos pela participação, bereano pentecostal. Tá certo? Agradeço aqui meu filho André também, né, na parte técnica. E assim que o Senhor venha abençoar todos nós, em nome de Jesus. Amém.